Olá, meus amigos. Hoje nós vamos tratar de um tema que faz parte de um quadro que já foi lançado aqui no canal, inclusive, que é sobre parapsicologia. E o tema do vídeo de hoje é especificamente a percepção extrasensorial, a PES. No final do século XIX, fundou-se uma sociedade para pesquisar fenômenos do espiritismo, primeiramente. Era a Society for Psychic Research de Londres, Sociedade de Pesquisas Psíquicas, que reunia grandes nomes da ciência mundial. Entre eles Charles Richer, Charcot, William James e muitos outros cientistas. No intuito de descobrir o fenômeno que estava muito em alta na época, que era o espiritismo, os cientistas acabaram por se deparar com um fenômeno autêntico, que foi nomeado por muitos como psigama. As letras iniciais P, G, traduzidos não, são letras do alfabeto grego, né, de psicognoses, são as iniciais de psicognoses, um conhecimento psíquico, um conhecimento da alma, portanto um conhecimento imaterial. Charles Richer, Nobel em Fisiologia, e um grande filósofo também, um gênio simplesmente, foi quem cogitou a possibilidade, juntamente com outros cientistas, de existir no ser humano uma percepção, um conhecimento que vai além dos limites físicos, além dos limites sensoriais do corpo, dos 5 sentidos que nós temos. Segundo Charles Richer, o ser humano, em situações especiais, poderia conhecer a realidade além dos limites da distância e do tempo, com limitações apenas no nosso globo terrestre. Então estava cogitada a hipótese da percepção extrasensorial. Demonstrou-se, inclusive, com experiências qualitativas, que sim, os psíquicos, digamos assim, tinham essa manifestação. Eusápia Palladino foi uma grande médium estudada por esses cientistas. Daniel Douglas Home, um dos primeiros a serem estudados, né? Grandes médiums aí, nomes famosos entre o espiritismo, foram estudados por esses cientistas e, por exemplo, Eusápia Palladino reconheceu que o espiritismo não passava de uma hipótese falsa e entendeu que aqueles fenômenos que ela manifestava eram naturais, embora extraordinários, e que vinham dela mesma e não dos mortos. Nos Estados Unidos, um botânico chamado Joseph Bank Rhine, então se interessou muito por essa questão da parapsicologia e principalmente pela questão da paranormalidade, ou seja, da percepção extrasensorial. Para quem não sabe, a parapsicologia basicamente tem 3 grandes divisões entre os fenômenos: os extranormais, que dependem dos sentidos e da distância; os paranormais, que não dependem nem da distância nem do tempo, porque são fenômenos espirituais, mas não são sobrenaturais, são espirituais, espíritos do homem. E por fim o supranormal, que são fenômenos que superam clarissimamente as forças da natureza e do homem. Este último chamamos de milagre. Então a parapsicologia estuda esses 3 grandes ramos de fenômenos. Mas voltando ao assunto, Joseph Bank Rhine e sua esposa começaram então a estudar a percepção extrasensorial. E na época,
haviam sido feitas muitas críticas aos estudos da Escola Europeia de Parapsicologia. A comunidade científica simplesmente não aceitava os resultados, embora fossem irrefutáveis, pelo simples fato de não se enquadrar numa estatística matemática repetível à vontade. Então a ciência muito materialista naquela época, lembremos, estava em plena efervescência o movimento racionalista, que era um movimento político dentro da ciência, e havia esse contágio entre os cientistas, esse preconceito. Então, se não fosse repetível à vontade, estatística matemática, se não fosse possível reproduzir o fenômeno na hora que eles quisessem e nas condições que eles quisessem, eles tratavam de negar tudo, dizendo que não era científico. Então, por exemplo, imagine o tamanho do absurdo, né? Um assalto a banco que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Então você tem câmeras de segurança filmando, tem o depoimento das pessoas, das vítimas, dos acusados, da polícia, testemunha. E no final chega-se a um veredicto de que realmente houve o assalto, houve o crime e quem são os culpados. Para um cientista racionalista do final do século XIX, essa pessoa ia dizer o seguinte, como dizia inclusive Renan, um desses racionalistas, Ernest Renan: tem que repetir o assalto pelo menos umas 100, 200 vezes para ver se realmente aconteceu. Renan chegava a dizer o seguinte, diante de uma revitalização de um morto, que sem dúvida alguma é um milagre, ele dizia: mata, revitaliza, mata de novo, revitaliza, assim sucessivamente durante muitas vezes, até que vá formando uma estatística. Se não é científico, senão eu não aceito. Isso é loucura. Mas como os grandes e verdadeiros cientistas da época, como eu disse, entre eles muitos que ganharam o prêmio Nobel, felizmente não se deixaram contaminar por esse preconceito científico que dominou muito a época. E hoje em dia, graças a Deus, as coisas têm melhorado, mas ainda há gente que pensa dessa forma, né, por pura ignorância. Mas no meio científico diminuiu bastante. O que nós temos hoje é no meio, vamos dizer assim, mais universitário e propagandista, pessoas que ainda insistem a questionar os fenômenos da parapsicologia, alegando que eles não têm fundamento científico, o que é um absurdo sem tamanhos. Mas vamos voltar ao assunto. Buscando resolver essa questão, Rhine, então, pensa o seguinte: se o fenômeno existe, eu vou conseguir reproduzir eles na estatística e na matemática como eles querem, ou seja, pesquisas quantitativas. Então ele começou a reunir os melhores do mundo que ele conhecia na época, vamos dizer assim, psíquicos, ou seja, são aquelas pessoas que são mais propensas a ter a manifestação da faculdade parapsicológica paranormal. Porque as faculdades parapsicológicas, todos nós temos, todo ser humano tem. Há pessoas que são mais propensas à manifestação da faculdade, que não é uma virtude, é um defeito, inclusive. Muitas pessoas podem achar que é uma virtude. É uma coisa extraordinária, é uma coisa surpreendente no homem? Sim. Mas o ser humano não está feito para isso. Outra hora nós podemos abordar mais essa questão filosófica. Mas é um defeito, se demonstrou que é um defeito que leva a pessoa inclusive a loucura, né? Quem ficar fomentando esses fenômenos. Então o Rhine, ele reuniu as pessoas mais propensas a manifestar essa manifestação e começou a fazer teste. Então ele colocava uma pessoa numa sala distante, numa outra cidade, muitas vezes, às vezes até em outro país, e se comunicava, né, com os seus colaboradores para saber se uma pessoa em determinada sala, com todas as precauções devidas, para que não houvesse captação de pensamento, nós vamos ver mais tarde através do estudo da hiperestesia indireta do pensamento, a IP, que é possível captar o pensamento que alguém conhece a uma distância relativamente curta, e isso não é percepção extrasensorial, isso é
extranormal, isso é percepção sensorial, mas enfim, fica para outro vídeo. Mas para eliminar toda e qualquer hipótese de contaminação, de que o cientista, por exemplo, ele, o Ryan, que está presente junto com o investigado, o homem estudado ali, o psíquico, para que ele não passasse a informação sem querer através da IP, então muitas vezes ele mesmo, muitas vezes não, em todas as vezes, o próprio cientista no local desconhecia o conteúdo daquilo que estava sendo proposto em outra cidade, em outro local ou em outro país. Então como é que ele fazia? Vou dar um exemplo aqui. Imaginemos a seguinte hipótese. Lá na Rússia, vamos supor, tem um cientista lá na Rússia que ele tem uma carta de baralho. Ele fez as pesquisas com as cartas Enes também, né? Vamos supor, tem uma carta de baralho cujo desenho ou símbolo é um círculo. E ele pede para aquele psíquico que está lá com ele virar essa carta e ver o conteúdo. Ou seja, um círculo. Ao mesmo tempo, Ryan, nos Estados Unidos, pede para o psíquico dele tentar adivinhar qual é a carta que está lá nas mãos do outro psíquico que está na Rússia. E eles foram fazendo uma série, mas uma série gigantesca, absurda de experimentos. Se não me engano, acho que foram 4 ou 5 anos repetindo diariamente todos esses resultados. Todas essas pesquisas, repetindo e repetindo e repetindo e repetindo. Aí fizeram com máquinas, para que não houvesse nenhuma sugestão, nenhum contato. Então as máquinas sugeriam as cartas para os entrevistados. Uma série de precauções foram tomadas para eliminar toda e qualquer possibilidade de erro ou de contágio psíquico. E foi descoberto o seguinte. Conclusão. Claro que aqui não dá para estudar tudo, não dá para esquadrinhar e explicar tintim por tintim para vocês. Eu sugiro que vocês leiam o livro chamado A Face Oculta da Mente. Lá está todo detalhado com toda a bibliografia desse estudo. Tem capítulos inteiros dedicados a essa pesquisa do Dr. Ryan. Conclusão dos estudos do Dr. Ryan e da sua esposa. O ser humano é capaz de conhecer uma realidade dentro do nosso globo, independentemente de qualquer distância dentro do nosso globo e independentemente do tempo. Conhece-se fatos futuros e passados. Estava comprovada aquilo que todo o povo chama de telepatia, que nada mais é do que uma espécie do qual o gênero é a psigama, ou seja, a percepção extrasensorial. Psigama é gênero, telepatia é espécie. Dentro da psigama nós temos a precognição, que é o conhecimento do futuro. Nós temos a simulcognição, ou telepatia, que é o conhecimento do presente. Nós temos a retrocognição, que é o conhecimento do passado. Aí nós temos a sugestão telepática, a telepatia em L, são especificações do mesmo fenômeno, que é uma percepção extrasensorial. É a possibilidade de conhecer uma realidade além dos sentidos. Mas tem limites? Sim, tem limites. Observou-se que não se descobre e nunca descobriu jamais nenhuma realidade fora do nosso globo terrestre e nenhuma realidade muito antiga ou muito futura. Qual a margem de tempo de conhecimento? Até 2 séculos. No máximo 100 anos para trás e no máximo 100 anos para frente. Nunca se adivinhou nada há 100 anos, mas próximo de 100 anos é possível. Por que existe esse prazo existencial? É o que se chama prazo vital. Porque o conhecimento psigâmico, ele depende da relação de um homem com outro homem, de um ser humano com outro ser humano. Não se conhece de fato a realidade material das coisas. Conhece-se sempre uma mente para outra.
como se fosse uma espécie de leitura da mente. E para conhecer o passado, eu preciso, entre aspas, captar telepaticamente de alguém. Mas para eu captar, eu tenho que ser contemporâneo dessa pessoa, ou seja, essa pessoa tem que ter vivido na mesma época que eu. Por exemplo, o meu pai viveu na mesma época que eu. Eu fui contemporâneo dele pelo menos um tempo da minha vida. O meu pai foi contemporâneo do meu avô. Ele viveu numa época em que meu avô estava vivo. Então eu consigo adivinhar coisas que só meu avô conhecia, que meu pai adivinhou telepaticamente e nem sabia que sabia, e eu adivinhei telepaticamente do meu pai. Então, por exemplo, o meu pai sabia inconscientemente um segredo que meu avô nunca havia contado para ele. Vamos supor que meu avô, com 8 anos de idade, quebrou a perna e foi internado no hospital X. Só que meu avô nunca contou isso pro meu pai. Mas o meu pai sabia por adivinhação telepática. Acontece que ele não tinha manifestação dessa realidade. Ficou no inconsciente. Eu, como sou um telepata, vamos supor, né? Adivinhei isso do meu pai. Captei por telepatia. E agora eu manifesto um segredo. Então não é o espírito do meu avô que veio, que baixou e me contou uma realidade que nem meu pai conhecia, nem eu. Na verdade, é a manifestação da pantomnésia, que é a memória do inconsciente, e que telepaticamente eu tive a manifestação por telepatia, por psigama. A mesma coisa se dá no futuro. Eu, contemporâneo do meu filho contemporâneo do filho dele, e eu adivinho o que vai acontecer com o meu neto, e falo, escrevo, manifesto, e depois aquilo se verifica. A precognição, ou seja, o conhecimento do futuro, é mais frequente do que a retrocognição, o conhecimento do passado. Por quê? Porque o conhecimento do futuro tem maior emotividade. Então, a manifestação desse fenômeno é mais frequente, porque o inconsciente se interessa mais por coisas emotivas. É mais fácil romper a barreira da consciência com fatos emotivos. Por isso que na telepatia geralmente se adivinha um acidente, uma desgraça, uma morte de algum ser querido. Geralmente não se adivinha muito, né? Não é impossível, mas não se adivinha muito coisas que acontecem com terceiros que a gente nem conhece, nem tá nem aí. É mais difícil romper a porta da consciência. Mas com um ser querido, com um irmão gêmeo, com um pai, uma mãe, um filho muito apegados, né? Irmãos muito próximos, amigos. Quanto mais emotividade na relação, mais fácil é romper a porta da consciência e o fenômeno se manifestar. Repito, a faculdade todos nós temos. O nosso inconsciente conhece o passado, o presente e o futuro numa margem de até 2 séculos. Nesse prazo existencial, relação de vivo sobre vivo. Como acabei de explicar. Se você não entendeu, deixe nos comentários. Nós podemos explicar melhor num outro vídeo. Mas Joseph Bank Ryan conseguiu demonstrar cabalmente, irrefutavelmente, a psigama. Então, a comunidade científica, mesmo contra a vontade, teve que admitir que estava demonstrada, comprovada a percepção extrasensorial. Em 1953, houve uma conferência internacional de parapsicologia e todos unânimes reconheceram a realidade da percepção extrasensorial. Na Rússia soviética, muitos parapsicólogos usaram a percepção extrasensorial. A NASA tentou usar muito, né? O que se descobriu, na verdade, é que ninguém consegue dominar o fenômeno, né? Então, quando isso ficou descoberto, perdeu-se um pouco o interesse, porque havia um interesse até militar em usar essas faculdades. Então, pessoal, basicamente eu acho que era isso, é uma
É um assunto bem introdutório, é um vídeo bem introdutório, porque o assunto é extenso, tem muitas fontes, tem muita bibliografia. Infelizmente, no Brasil principalmente, o assunto, quando se fala em parapsicologia, se publica um monte de bobagem, um monte de besteira. A maioria das pessoas que se dizem parapsicólogos, na verdade, não são parapsicólogos, são espíritas, são pessoas de outras superstições, de reiki, de bobagem. Não existe parapsicólogo espírita. O espiritismo foi destruído pela parapsicologia há mais de um século. Acontece que os espíritas do Brasil começaram a se fazer chamar de parapsicólogos. Não só no Brasil, em outros lugares do mundo também. O espiritismo é uma farsa, nasceu com as irmãs Fox, depois elas mesmas admitiram que era tudo truque, depois Allan Kardec codificou com a ajuda de Camille Flammarion, depois ele também lançou fora o espiritismo, reconheceu que era tudo erro, e desde a Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres está demonstrado que os fenômenos espíritas, na verdade, eram autênticos, claro, muitos deles, mas não passavam de faculdades humanas. Não eram comunicações com os mortos. Se você gostou desse assunto, se você gostou do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo a sua dúvida, sugestões de outros vídeos, porque a parapsicologia é realmente muito interessante. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Ele quiser.